Viajar é sempre muito bom, mas nem sempre tudo sai como esperado. Hoje a gente vai falar sobre direito do consumidor e algumas recentes polêmicas aí, como o COP30, uma possível decisão do STF que pode ferir o passageiro e a questão das aéreas e hotelaria. Esse é o tema de hoje no podcast Uai Turismo. Advogada em Belo Horizonte, especialista em direito do consumidor e turismo, com mais de 25 anos de atuação no mercado. Ela é sócia do escritório Ateniense Pellegrino, ex-professora da PUC Minas e ex-secretária da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal. Diretora do blog Viajando Direito, colunista do portal A Estado de Minas e autora de livros e artigos na área. Ela é reconhecida por prêmios e sua atuação em defesa dos direitos do passageiro e do consumidor. Bem-vinda ao podcast Uai Turismo, Luciana Ateniense. Para mim é uma satisfação, vamos lá, sempre é muito bom, né? Falar sobre viagens e dos direitos e deveres aí do turista. Isso, ainda mais nós duas, somos duas apaixonadas pelo tema, né? Não é? Nossa Senhora, é muito bom. Quer dizer, independente de gostar de viajar ou não, a gente tem essa necessidade de mostrar que o turismo ele tem que ser encarado com responsabilidade, né? Seja do prestador de serviço, do turista, isso é muito bom. Acho que nós temos essa meta aí para cumprir. Pois é, esse final de semana, inclusive, eu estive no Rio de Janeiro para o Rio Gastronomia, trouxe, inclusive, o Cristo Redentor de lá, que eu sempre mostro, sabe, Lu, para o pessoal o que está acontecendo aqui na mesa com relação aos souvenirs, o pessoal fica curioso, sabe? E aí, eu fui nesse evento, que é o Rio Gastronomia, nossa, Belo Horizonte tinha que fazer igual, viu? Que evento bacana. Que legal. Muito legal. Então, vou ler a sua coluna para saber. Que bom. Mas é isso, Lu. Agora vamos já falando de um assunto que tem estado nas mídias aí, de uma forma que é a forma que a gente não gostaria que tivesse, que é a COP30, né? A questão das hospedagens, ela está tendo mais luz, mais mídia do que o próprio evento em si. Né? A gente vê aí que tem diárias não, o período de 15 dias do evento ultrapassando R$200 mil. Me conta, tem alguma lei que proíba isso? Até onde é livre mercado? Explica isso pra gente, se quer leigo nisso. Sempre é bom ter um evento internacional no Brasil. Dá um orgulho, né? Um orgulho da gente ser anfitrião num evento desse. Mas quando eu deparo com isso, que divulgou e gostei muito da sua coluna enfatizando isso, é um absurdo. E porque o consumidor, seja estrangeiro ou brasileiro, ele tem que adquirir um serviço com boa fé e o prestador de serviço também tem que ter boa fé na hora da prestação. Quando você me fala que está 200 mil ou o que for, totalmente um valor atípico do praticado ao mercado, isso é uma forma abusiva, não podemos admitir, e não deixa de ser uma prática abusiva repelida para o nosso Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, porque está impondo uma vantagem exagerada do fornecedor, acarretando um ônus excessivo ao consumidor. O código fala isso? Sim, artigo 39. Ele é subjetivo ou ele é muito claro com relação... Porque qual que é a linha, sabe? Assim, qual que é a linha de passou do limite? Vamos lá. Passou do limite, muito diferente da habitualidade. É lógico, quando a gente fala habitualidade, uma coisa é em alta estação e baixa estação. Quanto maior a demanda, né, o maior o valor, mas tem que ter uma razoabilidade. E eu te trouxe aqui, sabe, Isabela, uma colinha. Quando eu falo com você, o artigo 39. O que é prática abusiva que está de acordo com esse caso? Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, um valor desse é uma vantagem, ele está impondo um ônus excessivo ao consumidor e também elevar sem justa causa o preço do produto e serviço. Como que você pode justificar? É só o aumento da demanda? Mas e a categoria desse serviço? Como que você aumenta uma pousada ou uma casa num valor exorbitante, como que você falou, um valor maior do que um hotel luxo 5 estrelas? Né? Não estou falando que lá no local onde vai ocorrer não possa ter locais caros, mas tem que ter uma boa fé e uma razoabilidade. E também, quando for incompatível aqui, a média habitual.
Então, alta demanda, a média habitual é X, mas só porque um evento internacional é X? Não, não pode. É inconcebível, né? Realmente, eu vou ser muito franca, você me dá vergonha. Dá vergonha. Era a oportunidade que a gente tinha, né, Lu? Assim, de se fazer bonito, de mostrar bonito para o mundo. Então, e eu vi, eu não sei se vai realmente prevalecer ou não, a Áustria cancelou. Você imagina, a Áustria cancelou pelo valor. Ela está certa. Você me desculpa a minha sinceridade, mas ela está certa. Porque aumentar de um valor exorbitante é chamar o consumidor de idiota. E isso a gente não pode tolerar. Verdade. E aí, como o brasileiro ele consegue recorrer ao Código de Defesa do Consumidor? E o estrangeiro consegue? Então, ele consegue, mas ele fica um pouco de pés atados. Por exemplo, aqui no Brasil, ele pode reclamar, propor uma ação aqui no Brasil, pode, mas ele não tem residência aqui, então fica tudo mais difícil para ele, de fato. Entendi. Eu acredito que agora, quanto mais próximo esse evento, tem que o governo efetivamente interceder em relação a isso e até punir, caso seja necessário, esses fornecedores que estão praticando práticas abusivas contrária à boa-fé e uma razoabilidade. Entendi. Né? Você aumentar por um evento, ok, a gente sabe, mas aumentar de forma exorbitante é o pior. Né? Não é só aumentar de forma exorbitante, não tem a qualificação necessária para aquilo que está cobrando. Não pode. Né? Isso realmente, você me desculpa a minha sinceridade, mas queima o nosso filme. Com certeza. E o que o governo, então, pode fazer? Ele pode tentar interceder numa negociação, que é uma discussão que a gente tem visto também, né? O que o governo pode fazer com relação a isso? Olha, tem uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça, que é o Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e tem o Vitor Hugo, é um profissional consumerista muito responsável, muito respeitado nessa área. Então, é chamar esses prestadores de serviço e tentar compor. Eu estava ouvindo no rádio ontem, falando que até barcos, né, navios, eles estão contratando para tentar melhorar. Agora, o que me causa assim, indignação, na última hora? Pois é. Como que é você que é expert aí no turismo? Tem que ter um planejamento. Esse amadorismo que busca uma falta de credibilidade, que infelizmente mostra uma falta de credibilidade àqueles que integram o setor de turismo. Não podemos tolerar isso, Isabela. Verdade. Eu vi até que eles estão pretendendo usar barcos que fazem o atendimento de saúde dessas populações, porque ali é muito rio, muita água, o transporte é por barco. Vai usar esses barcos durante os dias para hospedagem. Como é que fica o atendimento dessa população? Meu Deus, não é inconcebível. Quer dizer, agora, será que cadê o planejamento? Né? Você mais do que ninguém, cadê a logística? Cadê a infraestrutura disso? Até para. Por que a cidade foi apta? Tinha que ter uns pré-requisitos. Os pré-requisitos. Não é lá atrás, lá atrás, e falar, não conseguimos, mas vem cá, é promessa não cumprida? Como que é isso? Não dá, né? Não dá, né? Então, e o governo ele pode entrar com multa, se for o caso, assim, em último caso? Olha, até pelo Código de Defesa do Consumidor, quando você depara com uma prática abusiva, pode sim. Mesmo sem ser uma denúncia de um consumidor, ou tem como, entendeu? Não, aí tem. Aí o Ministério Público, né? Alguém tem que propor uma ação para não vai ter a multa sem não ter um estímulo, né? Ele tem que ser tocado, ele tem que ser chamado para se pronunciar. Entendi. Lu, outro tema que eu vi na sua última coluna também, aí falando sempre a gente está envolvido nas questões aéreas, né? A gente tem muito problema de logística, a gente vai falar sobre diversos setores do turismo aqui hoje. Mas vamos num calo aí, que eu acho que é mundial, não é uma questão, nesse caso, não é uma questão só brasileira, né? Mas a gente, no Brasil, tem uma legislação que nos protege, que é o Código de Defesa do Consumidor. E aí, na sua última coluna, você escreveu sobre essa possibilidade do STF acatar que a gente seja, que a lei seja regida não mais pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Traduz para a gente o que significa essa alteração.
isso é um retrocesso. Nós entramos agora em setembro, em que a gente comemora 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de ordem pública e interesse social, em que naquela época, em 90, quando ele foi, né, entrou em vigor, ele era muito além daquela sociedade de 1990. E ele teve avanços. Então, teve avanços não só na prestação de serviço, como também em relação aos produtos, né? Antes você comprava, vamos ver, uma xícara, se ela estava quebrada, alguma coisa, falar, problema seu, não tem nada a ver com isso, ou uma validade de um produto, sempre o risco era do consumidor. Você não olhou antes, problema era seu. Agora não. Com o Código de Defesa do Consumidor tem uma responsabilidade objetiva. O que é isso? Independente de culpa. Aquele que integra a cadeia de consumo, ele assume uma responsabilidade, é o risco do empreendimento. Então, ao longo desses 35 anos, o Código de Defesa do Consumidor, ele desenvolveu, ele teve um avanço na nossa sociedade. O fornecedor de serviço ou de produto, ele teve que se adaptar. Ele não adiantava mais ele fazer aquele contrato, falar o que vale é o que está escrito, o que determinou entre as partes. Não. O que vale é o Código de Defesa do Consumidor. Se aquela cláusula em que eu comprei um pacote fala que se cancelar eu não tenho nenhuma restituição, aquela cláusula é abusiva. Então não adianta falar, mas eu assinei. Ok, você assinou, mas tem uma lei maior que é o Código. Entendi. Então, o fornecedor teve que mudar os seus hábitos. Ótimo. Acontece que desde a pandemia, ou antes, né, houve um aumento excessivo aí da demanda do transporte aéreo. E eu não aguento, sabe, Isabela, quando fala assim, está tendo uma fábrica de danos morais, é uma judicialização. Quem é do consumidor, um turista que quer propor ação? O turista quer viajar. É trabalhoso, né? Dá trabalho. Dá trabalho, há uma expectativa. Você acha que eu vou querer minhas férias? Eu vou propor uma ação para isso? Não, você está querendo usufruir. Então, o turista, isso eu falo toda hora, ele só entra com ação contra a empresa pelo descaso. É quando ele tentou resolver de todas as formas, no canal de atendimento, mandou e-mail, só quando ele não aguenta que ele entra com ação. E o que acontece? Teve uma decisão, agora nós somos, eu brinco, desculpa ser tão sem vulgar, nós somos uma piabinha, no meio dos tubarões. Né? O lobby das empresas aéreas é algo que a gente não acredita, então eu me enquadro uma piaba muito petulante, porque a gente defende o consumidor. E, de repente, eles começam a jogar isso na internet, na mídia, que está tendo um aumento de judicialização, mas eles esquecem de falar que o serviço está ruim. E se tem um aumento de judicialização à toa, é porque também as condenações... nos Estados Unidos a demanda é menor. Por quê? Porque as condenações são elevadas. Aqui não. Como uma condenação baixa, estimula a companhia continuar praticando. Vale a pena o risco e o eventual prejuízo. Isso mesmo. Aí teve uma decisão, que, salvo me engano, do Rio de Janeiro, em que determinou que no Pantanal teve um cancelamento do voo por problemas meteorológicos, por causa da queimada. Tá? Então, cancelou e a viagem foi feita, ela foi substituída do aéreo por rodoviário. Ponto. Questões meteorológicas. Em nenhum momento o consumidor está indagando se um voo é cancelado ou não por questões meteorológicas. Lógico que não, gente. Porque isso quem determina é o piloto. Inquestionável, ponto. O que nós estamos reclamando? É o depois do cancelamento. É o quê? Impõe o consumidor ficar 10 horas no saguão do aeroporto. Uma fila enorme. Quando cancela em problema meteorológico, às vezes é 1 ou 2 atendentes para atender o avião todo. Não fornece alimentação, não fornece hospedagem e translado. Às vezes até oferece uma alimentação num valor no voucher resort. Pão de queijo, R$30 no aeroporto, dá R$15. R$15 na hora do almoço, né? Quer dizer, olha uma barrinha, olha lá. Então, o que acontece? Aí a convenção, o Código Brasileiro da Aeronáutica fala que caso de fortuito ou força maior, quer dizer, um problema de meteorológico, a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Mas
ela não tem responsabilidade em relação ao cancelamento, que foi o correto, mas ela tem que fornecer uma assistência a esse passageiro. E o que nós estamos deparando é que não tem essa assistência adequada. Então, eles querem lavar as mãos. Olha, é problema meteorológico. Às vezes, o problema meteorológico foi no voo das 10 horas. Meio-dia já normalizou e eles estão continuando a falar de problema meteorológico. E aí que não podemos admitir falar que é só Código Brasileiro da Aeronáutica. Tem que impor o Código de Defesa do Consumidor, porque ele nasceu pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32. Então, e eles falam, mas é uma lei específica, o Código Brasileiro da Aeronáutica. Pode até usar o Código Brasileiro da Aeronáutica, mas de forma harmônica com o Código de Defesa do Consumidor. Nós não podemos jogar fora uma lei tão importante para o turista. E o pior, Isabela, que eu acho que não é só em relação ao transporte aéreo. Se esse julgamento for favorável às companhias aéreas, você pode ter certeza, os bancos também vão recorrer em relação ao sistema bancário, telefonia, saúde, todos Olha vão... o risco. E eles vão falar que tem lei específica, né? E da Anatel, tem o da ANAC, cada um vai sair fora. Aí o Código de Defesa do Consumidor vai ser para quê? É para produtos, produtos eletrodomésticos só? Só para aquele produto que você comprou, que está estragado? Não pode. Então, nós temos que manter o código. Esse que é o risco. Não é em relação a excluir, mas tem que harmonizar junto com o Código Brasileiro da Aeronáutica, principalmente pelos danos morais, porque o consumidor que não tem assistência, independente de problema meteorológico, ele depara com um descaso, um deboche por parte da companhia aérea. O volume desses processos aí, você acha que eles ainda são menores com relação ao que acontece? Olha, hoje nós temos os canais de atendimento péssimos das companhias aéreas, né? Aquela musiquinha irritante, você xinga e a mulher te agradece, né? Você fala, gente, tá tudo errado. Mas nós temos aí o consumidor.gov, que é uma plataforma, nós temos os PROCONs, nós temos o Reclame Aqui, para a gente tentar comunicar. Sempre eu sou a favor de uma tentativa de acordo, desde que seja uma razoabilidade. Agora, quando não é razoável, ou quando você, consumidor, você teve um prejuízo financeiro de 3 mil e eles te oferecem 500, não bate, né? Não tem como você fazer o acordo. Então, olha, há 25 anos trabalhando, eu não acredito e eu não atendo consumidores que estão querendo ficar rico com turismo. Fica não, Isabela. Fica. Então, ele está muito mais para exercer a cidadania e, sobretudo, motivado pelos canais de atendimento que não atendem de forma efetiva o pleito, o dano que ele suportou. A maioria dos processos são de companhias aéreas, Luciana? De turismo? Sim. São? Temos poucos de transporte rodoviário. Olha, eu vou te falar do que eu trabalho, né? Do que eu trabalho, 80%. É mesmo. 80%, temos hotelaria, temos pacotes de viagem. Muito a compra feita virtualmente, né? Entendi. Temos também. No aéreo, quais são os mais comuns? Qual que é o processo mais comum? Vou te falar aqui de Minas, né? Tá. Você chega em Confins, o voo foi cancelado. Você não teve a informação, voo nacional, você não teve a informação de 72 horas de antecedência que esse voo tinha que ser cancelado. Você não tem. E aí, tem uma resolução 400 da ANAC que fala, atraso ao voo. A empresa tem que oferecer um voo próprio ou de terceiros para o destino contratado na primeira oportunidade. Eles não oferecem. Não fazem? O que eles fazem? A pessoa volta para casa? O que acontece? Eles falam o seguinte, vamos pensar, vou falar um nome, né? Tá. Azul, por exemplo, o voo é 9 horas da manhã, cancelou. Tem um da Gol, cancelou para São Paulo, para Congonhas. Tem um da Gol às 10 horas, tem um da TAM às 11, tem um da Azul, estou inventando, tá? E tem um da Azul às 5 horas da tarde. Eles não fazem o endosso nem para Azul, nem para Azul e nem para TAM. Ele impõe o consumidor ficar até 5 horas da tarde para ir na própria companhia aérea. Enquanto a própria agência reguladora fala, você tem que recomendar em voo próprio de terceiro na primeira oportunidade. Então, isso acontece. Eles deixam passar todas as oportunidades, até estressar o passageiro, perder compromisso. Então, esse é o clássico, né? Atraso. Temos também mala extraviada.
né? A mala extraviada que você chega no destino, principalmente você consegue propor uma ação no destino visitado, né? Aí sua mala é extraviada, eles não te oferecem nenhuma ajuda financeira e você tem que pagar, você tem gasto com aquele valor que era para lazer, para comprar roupa. Você queria fazer passeios turísticos, você está indo para a loja. Quer dizer, a sua viagem. Nem sempre a pessoa está com dinheiro sobrando, né, Lu, para fazer isso duas vezes, né, gente? E o pior, Isabela, são as decisões judiciais, porque, vou te falar, na grande maioria, o juiz dá aquilo que o consumidor gastou. Mas tem outros juízes que falam, não, integrou o seu patrimônio. Você comprou, agora é seu. Aí o consumidor fala assim, Luciano, eu não quero mais aquelas roupas, não. Só de olhar naquela blusa, aquele chinelo, eu tenho ódio. Mas o juiz fala que integrou. Eu tive um caso de uma cliente que ela foi para o Irã. Ela foi para o Irã. E no Irã, ela comprou roupa na feira. Comprou burca, comprou tudo. O juiz falou, olha, integrou o patrimônio. Eu falei, excelência, nem no carnaval. Nem no carnaval essa senhora vai usar burca. Então, quer dizer, tem que ter uma interpretação de uma situação razoável, né? Quer dizer, no transporte internacional, por exemplo, quando você tem um extravio de mala, você tem um patamar, que é a Convenção de Montreal, que é 1010, 1000 direitos especiais de saque. Então, eles só vão te restituir até mais ou menos R$7.500. Luciano, minha mala tinha 30 mil. Sinto muito, R$7.500. É mesmo? E mesmo se você tivesse coisa de valor, porque eu sei, assim, joia, isso aí tem que ir na bagagem de mão, né? Mas, por exemplo, você tem às vezes roupas de grife, que ultrapassam muito, gente. Olha, em 2017, o STF determinou, antes tinha, era 40 mil, Denise, 40 mil. Não é, o STF, ele determinou que não. Como o Brasil foi signatário de uma lei internacional, todo atraso, cancelamento e extravio vai ter esse limite, que é de direitos especiais de saque. Então, moral da história, quando você vai viajar para o exterior, não leva roupa cara, não, porque o extravio só vai ser mais ou menos a 7.500. E o risco é alto. O risco é alto. Tem alguma orientação? Vai extraviar. Que eu posso antever alguma coisa? Olha, eu aprendo muito com meus clientes, sabe? Adoro. Eu aprendo de levar aquele AirTag, como que chama? O tagzinho da Apple, né? Da Apple e mesmo de outros também tem, né? Eu não levava e agora eu quero levar, porque o que a gente mostra muito... Você rastreia. Você rastreia. E agora a TAM já tá fazendo eu até coloquei lá na coluna, tem um plano do tag do consumidor ajudá-lo a rastrear. Porque eu já vi vários casos que a empresária fala, não está aqui, não sabemos onde está a sua mala. Ela fala, não, está lá em Guarulhos. Meu AirTag está mostrando que está em Guarulhos. Olha só. Eu já tive um caso, pode falar? Pode. Eu tive um caso nos Estados Unidos, contra uma empresa aérea americana, em que falaram, olha, extraviou, era de uma menina, uma adolescente, e mostrava que estava em Dallas. Aí falou, não sei onde que está. Eu falava, aqui, está mostrando em Dallas. Aí a própria empresa falou assim, mas procurar achados e perdidos da empresa vai demorar muito. Olha que absurdo. Ou seja, nem procuraram, né? Nem falaram que não estavam, nem procuraram. E aí a gente entrou com a ação. Falou aqui, tá falando que está em Dallas, tá no escritório da empresa, que mostravam onde estava, e olha o que a empresa falou, que não vai procurar no achados perdidos dela, não. O juiz deu uma multa de R$2.000 por dia para devolver. Em 5 dias a mala foi devolvida em Belo Horizonte. Quer dizer, vale mais a pena pagar R$7.500 desse tratado internacional do que procurar no achado e perdidos. É um absurdo. Vale a pena o prejuízo, né? Vale a pena o prejuízo, vale a pena não dar importância ao turista, ao passageiro, como ele merece, o respeito. Lu, acho que é legal, você falou aqui de casos internacionais. É possível entrar contra uma empresa internacional no Brasil? Desde que ela tenha um escritório aqui, né? Desde que ela tenha algum serviço aqui no Brasil. E todas têm ou não? Não. Se elas voam aqui, elas não têm que ter necessariamente, aqui, não? Sim. Tá. Ontem, por exemplo, uma amiga minha me ligou, Luciana, eu estou com uma empresa de low cost aqui na Europa, ela atrasou e tal.
Não tem. Entendi. Eu Tipo, não consigo. Lisboa ou Londres, aí eu não tenho o que fazer. Eu não tenho, porque é uma empresa. Esqueci o nome dessas empresas low cost nos Estados Unidos. Ryanair. Não dá. A gente falou o nome das empresas todas aqui. Estou ferrada. Então, assim, essas empresas não tem como propor, mas tem como propor, assim, às vezes tem. Pousou em solo brasileiro. Mesmo que não seja solo brasileiro, assim, às vezes é um voo. Por exemplo, faz Genebra, Lisboa, Lisboa, Confins, né? E teve um problema em Genebra, nesse voo Genebra, Lisboa. Mas é uma empresa que atua no mercado brasileiro, é essa que faz Lisboa, Confins, você pode fazer. Essa de América do Sul, por exemplo, Latam. Um trecho só. Argentina, Chile, por exemplo. Tá, mas você comprou aqui. Se você comprou aqui, você pode. Entendi. Mesmo não tendo nenhum trecho nacional. Nesse caso, a empresa está aqui. E a empresa está aqui. Essa informação é importante. Sim, a gente essa não informação fala, né? é bem importante. E a gente comprou aqui. Você comprou em moeda nacional, a contratação foi aqui. E no site aqui do Brasil tem direito. Código de Defesa do Consumidor. Muito bom saber. Utilidade pública, né, Lu? Então, eu não sabia dessa dúvida. É porque a gente está tão envolvido com o assunto. É né? legal, isso aí. Mas é importante saber isso. 80% de aviação, sobram 20% aí no setor do turismo, né? Vamos falar um pouquinho do que acontece em outros setores. Você que está acompanhando, não deixe ler a coluna da Luciana, gente. Assim, é uma aula, viu? É uma linguagem fácil que ela utiliza, sobre vários temas. E aí eu já vi também você falando sobre hotelaria. Né? Hotelaria também, a gente às vezes tem alguns casos. Quais são as queixas e processos mais comuns para quem vai consumir meio de hospedagem? É aquele serviço ofertado, não é de acordo com o contratado, né? Vamos ver, os serviços, teve algum problema no estacionamento, teve alguma intoxicação no restaurante, algum problema na lavanderia, e a empresa fala, olha, isso aí infelizmente é um serviço terceirizado que nós utilizamos. Não. O folder falava que tinha lavanderia, falava que tinha restaurante, falava que tinha estacionamento. Então, esses serviços integra, você tem uma responsabilidade aí, né? Uma responsabilidade solidária em relação aos prestadores de serviço. Temos também hotéis que falam que tem uma área de lazer maravilhosa, que tudo é fantástico. Quando você chega lá, o hotel é uma espelunca. A foto do fotógrafo linda, meramente ilustrativa, né? Então, isso também é uma publicidade enganosa. Acontece também, muitas vezes, a hotelaria vinculado ao pacote de viagem. Então, você compra um pacote e o hotel nem existe. Já tive, Sério? já em Arraial da Ajuda. O hotel não existia, era de uma repórter. Ela foi, no local não tinha um hotel. Não tinha. Mas isso aí é estelionato mesmo, já, né? É um absurdo. E acontece aí, a gente puxa também uma responsabilidade da agência de viagem, das operadoras aí virtuais, das agências de turismo, porque as agências de turismo, elas respondem sim, de forma solidária. O que é forma solidária? Ela integra a cadeia de consumo. É como ela desce as mãos para a companhia aérea e para os hotéis. Então, elas respondem. Elas não estão no mercado de turismo, elas não estão no mercado, então elas têm que assumir também essa responsabilidade. Gosto muito dos agentes de viagem. E eles falam, pelo amor de Deus, Luciana, isso é um absurdo, que eu tivesse uma proporção compatível à porcentagem que eu ganho na venda da passagem. Isso eu já vi os agentes falando também. O que você acha disso? Eu acho, pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o risco do empreendimento. Entendi. Infelizmente, né? E aí, quando o negócio do empreendimento é 100% intermediação, ele tem um risco muito alto. Tem né? um risco muito alto. E o que eu falo? Ontem, atendi 7 horas da noite, 4 pessoas lá no meu escritório, que é um problema que era do aéreo com a agente. E eu falei, vocês querem entrar contra o agente de viagem? Eu falei, não, Luciana, ele é ótimo. Então, eu falei, então ele vai ser nossa testemunha. Porque o agente, ele tem ciência da responsabilidade solidária, mas às vezes ele pode ajudar muito o consumidor. Falando sempre a veracidade, porque quando você está no exterior, para quem que você liga é o agente. É seu contato, é seu olho no olho. Né? Eu gosto dos agentes de viagem, me dá uma confiança contratá-los. Então, o agente de viagem, ele não é parente, ele pode ser nossa testemunha e ele sabe o desespero do consumidor. Então, aquele agente que é parceiro
do consumidor, isso é muito bom. O consumidor ele não vai propor ação contra ele, mesmo sabendo a responsabilidade dele. O turismo, ele é uma cadeia de intermediação o tempo todo, né, Lu? Assim, do ponto de vista legal, isso é um negócio de alto risco, né? E quer dizer, não podemos ter amadorismo, né? Não cabe mais, Não né? cabe, Não cabe mais, sabe? né? E eu acredito que isso a gente tem que batalhar. Aqueles picaretas têm que sair do mercado. Porque eu falo isso até dos advogados, Sim, não é? sim, É toda a profissão. Não vamos falar só do agente de viagem. Eu acho isso assim uma injustiça. sim. Aqueles que atuam de forma incorreta não pode estar no mercado. Por isso que é interessante você verificar se a empresa está registrada no cadastro. Né? Busquem hoje, dá tanto para a gente ver no Reclame Aqui, no consumidor.gov, como que é a interpretação dessas empresas para os consumidores. Isso, e o que vai balizar isso, que é o que a gente conversou, que você falou agora no início da entrevista, né? Lá no início da entrevista você falou isso. A lei tem que ser rígida, porque é a lei que vai impedir que as práticas ruins aconteçam, né? Igual você falou, nos Estados Unidos não tem tanto processo, porque quando toma uma multa o negócio fica feio. Isso mesmo. Né? Então é isso que vai balizar a nossa organização como sociedade. Isso, né? e a própria Lei Geral do Turismo não repele, não é contra o Código de Defesa do Consumidor. Olha isso, Os deveres dos prestadores de serviços, ele é muito claro, é obedecer à defesa do consumidor. Então, às vezes, os prestadores de serviços ficam com raiva do Código de Defesa do Consumidor, então não reclame da Lei Geral do Turismo, porque a Lei Geral do Turismo somente afirma. E é bom a gente obedecer à lei, agir de boa fé. Aquilo que a gente estava falando no começo, né? A boa fé, Isabela, tem que ser uma norma de conduta das duas partes. É do fornecedor e do consumidor. Eu gosto de falar dos direitos do consumidor, mas também dos deveres. Me fala um pouco, quais são os deveres do consumidor, então? Tá. Os deveres do consumidor, ele lê os documentos, ele se documentar, ele não ir só para uma compra de impulso. Ah, tá barato, nossa, isso aqui vale muito a pena. Você está vendo que está contrário ao mercado, alguma coisa está estranha. 2, 3 milhas mostrou isso aí pra gente, não foi? Viagens promo, 2, 3 milhas, Isso, né? Urb, né? Nós vimos que alguma coisa estava errada. Eu compro um pacote de viagem. Você sabe da limitação. Você tem que se adequar aos horários previamente estabelecidos. Você tem que tratar as pessoas com humanidade, com educação. Quando eu vejo aqueles passageiros exaltados no aéreo, né, no avião, eu falo, gente, que está alucinado. Não pode. Perde os seus direitos, não é? Você, e quando a gente está lá, né, em Congonhas, um voo, ele vai atrasar por problemas meteorológicos ou algo assim. Parece que querem bater naquela coitada daquela atendente da companhia aérea. Não é ela que... Então, a gente tem que buscar os seus direitos com educação. Não é agredir, não é xingar. Buscar os meios legais. Isso é importantíssimo. Isso entra num processo? Como assim? Por exemplo, se o passageiro for muito mal educado, entra no processo? Nossa, lógico. Eu, se fosse da parte contrária, e se conseguir comprovar, sim. Uma vez eu dava aula na PUC, eu tinha muitos alunos que trabalhavam na empresa aérea e falavam, professora, você fica defendendo o consumidor? Sabe aqueles vasinhos que tem no aeroporto de flor? Eles são pregados no balcão. Sabe por quê, professor, que eles são pregados? Porque a gente fica com medo de jogarem na gente o vasinho de flores. Quer dizer, olha que loucura. Né? Quer dizer, um voo é cancelado, coloca só uma atendente ou duas. Não pode. Não é assim. E normalmente quem recebe essa agressão é quem tem menos culpa, que é quem está só na frente Coitada, ali, né? É aquela atendente que tem que fazer aquela resposta automática. Difícil. E até para se proteger, ela às vezes fica no sim, senhor, ok, senhor, né? Porque às vezes é uma forma de proteção mesmo. Isso mesmo. Difícil. Ô, Lu, já vamos caminhando para o final aqui agora. A gente está em setembro, início de setembro. Vai piscar e vai ser férias. Isso mesmo. Né? Pessoal, muita gente já deve estar programando aí suas viagens de janeiro, de dezembro, de janeiro, de férias, né? Fala pra gente aí quais são as dicas para quem está essa fase de planejamento, talvez ela seja uma das mais importantes.
Tá, né? vamos lá. Internacional. Olha o visto com cuidado. Não compre a passagem sem ter o visto. Tem gente que faz isso? Muito, muito. Compra a passagem, não tem um visto para os Estados Unidos. Não Conta pode. que vai conseguir porque tá com a Conta que passagem. vai conseguir. Febre amarela, cuidado. Febre amarela, você tem um prazo, você não pode comprar, vacinar antes da véspera de viajar. Verifique a documentação necessária. Se você vai para o exterior, olhe, vai no site, eu gosto muito daquele portal consular do Itamaraty. Olha quais são os requisitos daquele país que você vai visitar, né? Então, isso, você tem que ter essa cautela. Verifique também, eu gosto muito, verifique se aquela empresa existe no site. Desconfie a empresa que não tem o endereço físico, que não tem o CNPJ no Brasil, porque isso some na internet. E isso é um perigo. Na hora que você for fazer Pix para uma empresa, cuidado, não faça para o funcionário da empresa. Verifique realmente se é a empresa. Cuidado com o Instagram, isso é tão louco, Isabela. Eu falo isso muito nas palestras, falo assim, promoção da TAM. Põe a logo da TAM, é mentira, Teve é uma fake. onda de perfis falsos, né? Então, vai no site oficial, para de contratar pelo Instagram. Não fique seduzido só com o bom preço. Verifique a responsabilidade daquela empresa. Vai no site oficial. Então, hoje, nessa era de fake news, para mim, o mais importante são esses... verificar com tranquilidade. Olha também a agência de viagem, por exemplo, essas operadoras, né? Vamos falar, tô nem aí, Decolar e tal, companhia limitada. Sempre que tem um problema, ela fala, eu não respondo, é o hotel. Não, eu não respondo, é a companhia aérea. E sempre tira a responsabilidade. Mentira, pelo Código de Defesa do Consumidor, como falamos, tem uma responsabilidade solidária. Guarde os documentos. Está diferente. Se aquele hotel está falando que vai ter isso, guarde. Cuidado com aquele serviço que promete um determinado serviço, mas quando você depara é só em baixa estação, não é em alta estação. Por isso que tem que ler, né? Tem não que tem ler jeito. o que está incluído, o que não está incluído. Desconfie, cuidado, está subentendido, não subentende nada. O artigo 30 fala informação clara, precisa, em língua portuguesa. A gente, né, que trabalha com turismo, como eu falei que eu aprendo muito com vocês, nem sabia o que era code share, no comecinho, voo compartilhado. Às vezes fala assim, olha, vai ter um sightseeing. O que é sightseeing? A pessoa acha que vai ter um tour, é um sightseeing, mas é dentro do ônibus. A pessoa está achando que ela vai sair, fazer uma visita. Não é. Eu vejo muito isso em Bariloche, né? Vai ter um café da manhã continental. O que é café continental? É um café normal pra gente. A pessoa está achando que é aquela maravilha. Ainda mais a gente no Brasil que está acostumado com o belo de um café da manhã, né? Então, tudo que você tiver dúvida... outra coisa. Quanto mais internacional, olha aí aquele voo da Copa que toda hora tem. Verifique a passagem. Fala 3 horas AM. A pessoa acha que é 3 horas da tarde e é 3 horas da manhã. Então, verifique o que está falando aquele bilhete, porque AM é 3 horas da manhã e PM são as 15 horas. Olha o voo que você está viajando para o exterior, começando aqui em Confins, porque às vezes você tem que chegar com 3 horas de antecedência e o consumidor ele não sabe, ele chega com 1 hora. Porque tem um trecho doméstico. Porque tem um trecho doméstico. Mas aquele bilhete é da Ibéria, estou inventando, mas ele começa com a Gol. Então, teria que chegar às 3 horas. O cliente não chega e muitas vezes ele vai perder. Outro assunto, se você não pôde ir numa ida, numa determinada viagem, num determinado percurso aéreo, mas você vai voltar, formaliza. Porque às vezes não vai dar no show. E aí você perde o trajeto de volta. Entendi. Mas avisando, tudo pode. Avisando, tudo pode. Formaliza. Para de achar que só protocolo. Xinguei demais no telefone. Xingou, mas e aí? Pegou o protocolo? Não, esqueci. Devia ter xingado na terapia. Então. Isso mesmo. Não adianta xingar, meu amigo. Você tem que formalizar. É chato, mas tem que fazer. Não tem jeito. Tem que formalizar, né? E guarde todos os documentos. Beleza.
Ô, Lu, a gente fala muito de viagem, né? Você fala, então, envolvida com aéreo o tempo todo. Nem sei se para você voar já virou um trauma ou não. Ainda dá. Morro de medo de avião. Eu arrumo uma reza que só Deus, viu? Nossa, eu arrumo uma cantoria baixinho. Nossa Senhora, morro de medo. Mas quando você está de férias, o que que você gosta de fazer? Eu gosto É. de não atender celular, de achar que tudo tá ótimo e que se teve um atraso vai melhorar. E você documenta tudo? Documento, documento. Tenho preguiça, mas Como eu todo mundo, tenho né? preguiça, mas eu falo, eu tenho obrigação, porque senão eu tá falando publicidade enganosa, eu tô induzindo ao erro, não é? Eu não posso, então assim, tenho preguiça, e aí, se a pessoa fala uma bobagem comigo, eu falo, olha, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu dou aquela chatice, sabe? Mas sempre respeitando e de forma educada, né? Sim, isso não custa, né? Não custa, mas assim, é muito bom viajar, mas eu gosto de se parecer. Maravilha. Não Lu, é? quero te agradecer muito mesmo. Ah, Isabela, eu acho que a gente é tão parceira. Não é, Não é? Eu gente? aprendo muito com você. É recíproco. É muito recíproco. Para mim é uma satisfação estar aqui. Imagina, pra gente que é um prazer te receber, sempre bem-vinda. Muito obrigada. A você, não deixe de acompanhar a coluna da Luciana no estado de Minas, mas não deixe de acompanhar o Instagram, @viajando_direito. Porque lá ela dá dica todo dia, ela fala do dia a dia mesmo do viajante, quais são seus direitos, quais são seus deveres, né, Lu? Isso mesmo. E todos nós queremos viajar, ciente dos direitos e deveres. Isso aí. Obrigada, Lu. Eu que te agradeço. A você, eu quero te convidar a conferir todo o conteúdo do AI Turismo diariamente em turismo.ai.com.br. Não deixe de seguir o @viajando direito e o @portal AI Turismo. Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.